aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tangerino Talks, o podcast mais famoso, o primeiro podcast empresarial do país. O programa de hoje, pessoal, ele é um programa bem legal, que a gente tentou pegar algumas coisas que aconteceram dentro da pandemia, que foram coisas positivas. Toda época de crise tem a parte ruim e a parte boa. O que é a parte boa? Aparecem possibilidades. Essas possibilidades, normalmente, são questões de sobrevivência. Então, tipo assim, se você tá na M, você tem que sair de alguma forma. E a pandemia trouxe isso pra gente de uma forma bem abrupta, bem forte. A primeira coisa que a gente encarou na pandemia foram algumas mudanças no cenário econômico. A gente teve várias empresas que contrataram e várias empresas que demitiram, né? No nosso caso, graças a Deus, contratamos, né? Foi bom para todo mundo, não tivemos baixas. Expandimos, foi bom para todo mundo, home office funcionou. Mas muitas pessoas tiveram o emprego cortado. A gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas uma forma que o governo federal encontrou de arrumar, não é fazendo propaganda para o governo federal não, porque com os lockdowns realizados com a questão do municipal e estadual, a responsabilidade passa para o federal para cuidar das pessoas. Então a gente teve uma questão muito forte de auxílio, que foi aquele valor que caía na conta de todo mundo. Que vários famosos pegaram, dizendo que o Neymar pegou, mas era fake news, que o Neymar pegou o auxílio. Não é possível, né? Antes de a gente começar a falar dos auxílios, eu quero fazer duas perguntas que os Trading Topics estão no alto. Uma pro Leandro e outra pro Simão. Eu vou perguntar pro Leandro. Vai. Leandro, a Carol Conká sai hoje? Então, eu acho que sim, né, cara? Acho que a chance é muito alta, né? O pessoal tá bem motivado. A gente só não sabe se é com 100%, né? Tá bem motivado. Então, pessoal, a gente podia fazer até uma aposta. Voltou na Carol Conká, pula lá no Tangerino Talks, dá um curtir e depois vai lá, porque é difícil. Eu sei que o Thiago Live tá assistindo a gente, então ele tá pegando algumas coisas pra ele fazer o valor dele, fazer o discurso e tal. E agora a pergunta que não quer calar pra você, Simão. São Paulo foi embora. Quem vai ser o substituto dele? Apesar de você gostar muito desse assunto, né? Eu gosto muito do São Paulo, né? Na verdade, mas assim, pra mim eu acho que quem vai substituir ele é o Renato Gaúcho. Então, beleza. Eu não vou falar com o Renato, tá vendo que é no sul, é mais complicado, ele é um cara da praia, né? Mas depois que a gente eliminou esses dois problemas, falha de São Paulo, abraço pro Marcos, que eu não esqueci, e também a questão da Carol Conká. Leandro, como é que funcionou essa questão de auxílio? Porque teve uma diferença entre auxílio e benefício, né? Uhum. A gente não vai voltar numa coisa que já passou, mas só pra, né, a gente não falar coisa errada. Overview, né? Qual que é a diferença dos dois? Quanto que era o valor? Como é que era? Até tem um vídeo no nosso canal, né? Mais de um vídeo falando sobre isso, da MP 936, a Lei 14020, e elas tratavam sobre o benefício emergencial. O benefício emergencial era aquela parte que envolvia as empresas e que, de uma certa forma, preservou alguns empregos. Então, tinha a suspensão do contrato de trabalho de uma maneira total, ou então uma redução da carga horária proporcional ao salário. Então, esse é o benefício emergencial. O que está em muita discussão agora é o auxílio emergencial, que é aquele que o governo concede um determinado valor para as pessoas em função do estado de necessidade que ela tem, né? As pessoas eram enquadradas na lei que previu esse então não existe mais benefício, agora é auxílio. O auxílio ele acabou, porque acabou assim, entre aspas, a lei ela continua existindo, só que ela precisa de uma regulamentação para ela dar continuidade. Então o prazo para o benefício emergencial ele se esgotou, não foi renovado, né, e precisa de uma renovação aí para poder dar continuidade às empresas continuarem atuando. Da maneira que ela não pode fazer. Até na questão do auxílio, eu vi uma notícia falando que agora a análise vai ser feita até mesmo vai ser mais ativa da parte do governo federal. Eles vão estar analisando pessoas que já se cadastraram no início, né? Uhum. E ainda se encontram em situação de necessidade econômica nesse momento, caso haja um estendimento desse benefício. Você cadastrou, Leandro? Não. Você cadastrou, Simão? Também não, João. Você cadastrou, Luiz? Não pode, né? Carteira assinada não pode. Se você se cadastrar sem ter direito, é crime. Assim, o Luiz, eu acho que ele não teve acesso porque ele mora numa cidade muito longe, né, Luiz? Então acho que lá não tinha internet. Duas cidades daqui.
Ah, muito bem. Então, tipo assim, aí agora, como é que eu fiquei sabendo que tem uma contrapartida. Existe o auxílio, que foi aquela conversa que a gente teve no primeiro podcast, que era a questão que a gente pegava uma responsabilidade de uma decisão estadual e municipal para um âmbito federal. Então, agora o governo federal, ok? Falou o seguinte: a gente vai liberar o auxílio com uma contrapartida. A contrapartida é para os municípios, para o estado, ou na esfera estadual, e qual que é? Não, o que está acontecendo agora é o seguinte: o auxílio emergencial ele precisava ser renovado também, né? Mas acabou não sendo. As pessoas agora estão com a pandemia que ia durar até 31 de dezembro do ano passado. Já não tem mais previsão, né, de até quando vai durar. E também não é mais calamidade pública, né? Já passou um ano, né? Vai completar um ano. Não, continua sendo. Continua sendo isso foi prorrogado. A calamidade pública foi prorrogada. Mas de início, ela não foi. Ela estava prevista até 31 de dezembro de 2020. Ela foi prorrogada, só que as coisas não foram junto. Então, isso criou um certo buraco aí no meio. As pessoas que estavam sendo auxiliadas por esse auxílio emergencial, elas tiveram isso de uma certa maneira suspenso, e agora está voltando a discussão e numa outra pegada, ou seja, lá no Congresso, né, está sendo discutido uma forma de conceder o auxílio emergencial, só que isso vai acabar, de uma certa maneira, pelo menos de acordo com o relatório que estão fazendo, né, na PEC, que institui o auxílio emergencial, estão fazendo uma proposta de eliminar ou reduzir os percentuais mínimos de investimento na educação e na saúde. Então, é meio complicado isso aí, não sei como é que vai passar, se vai passar. É uma situação que nem você mesmo disse, né? A previsão aí máxima era que até 31 de dezembro a gente já pudesse ter convertido essa situação, só que se a gente para pensar o dano que causou economicamente para o país, a quantidade de auxílio, desemprego que foi solicitado por causa de empregos que foram cortados, igual o João falou, a questão do próprio auxílio, pessoas indevidas pedindo também o próprio auxílio emergencial. Então, são N fatores que prejudicaram a economia do país de uma forma muito grande. E uma coisa, Simão, só pra você completar, não sei que eu tô igual o Faustão hoje, mas é que eu tô empolgado, velho. Adoro vir pra cá. O negócio é o seguinte: e quem pegou, desculpa, bati no microfone aqui, e o que acontece? Quem pegou sem poder pegar, esse valor vai ser descontado quando precisar lá do seguro-desemprego. Então, como é que funciona o seguro-desemprego? Você não chega e fala, eu quero o seguro-desemprego. Você tem que trabalhar numa empresa, você é demitido. A empresa tem que te mandar embora para você ter direito a ele. E tem regra de tempo também. E tem uma proporcionalidade do valor também. Não é assim, eu ganho 10 mil, vou sair ganhando 10 mil. Não é assim. Se eu não me engano, o primeiro auxílio para você pedir seu primeiro auxílio, você tem que ter 18 meses de carteira assinada. Se você for demitido com menos de 18 meses, você não tem direito ao auxílio. Então é 1 ano e meio de trabalho. Né? Então, tipo assim, quando veio aquele boom da calamidade pública, vamos fazer o auxílio. Eu sei que pessoas que tinham um MEI, por exemplo, poderiam retirar, e também uma outra questão era de renda familiar. Quem pegou, igual a gente brincou que o Neymar pediu lá, quando o Neymar ser dispensado do Paris Saint-Germain e ele for pedir o seguro-desemprego, esse valor vai ser abatido dele. Então, tipo assim, você não passou o governo para trás. Você nunca consegue passar o Estado para trás. Momento uma vem. Mão tira duas coisas com outra. E pior, do jeito que a gente conhece a inflação, R$600 hoje vai ser descontado proporcionalmente com correção lá na frente. Então, por exemplo, quando eu era pequeno assim, né? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu ganhava 50 conto de mesada. Dá pra fazer coisa demais. Hoje em dia, R$50 você não faz um lanche. Inclusive, a gente faz um lanche todo fim de programa. Quem quiser mandar uma permuta, a gente tá aceitando. Só engordando. Aí pode terminar, né? Simão, você estava falando dessa questão da economia, né? Que muita gente pegou o auxílio. Isso. E um balanço, então, assim, eu queria a opinião de vocês. Um balanço... Desculpa, eu acho que a questão, na minha visão, não é mais calamidade pública. Eu acho que é uma situação que é necessário tomar cuidados especiais.
Mas eu acho que entra como calamidade pública para a lei dar a possibilidade de fazer esse auxílio. Para gerar possibilidades. Mas calamidade pública de 1 ano, então, por exemplo, se acontecer uma guerra, vai ser calamidade pública também? A gente brigar com o Paraguai de novo, vai ser calamidade pública? E destruir a ponte. Né? Exato, então eu acho que seria até mais razoável ser tipo um auxílio emergencial do Covid, do corona. Entendeu? Tipo assim, eu acho errado falar calamidade pública, porque na minha visão, calamidade pública acontece quando o quê? Quando ninguém tá preparado. Já estamos, em tese. Entendeu? Em tese. É igual a licença maternidade uma licença maternidade, todo mundo aqui já passou por isso. 6 meses em casa, um tempo lá. Ah, não. A licença, meu menino não formou, então continua tendo licença maternidade? Não, você pode ter umas férias pra você continuar. Pai, você vai ser pai, você vai ser pro resto da vida. Exato. E o corona não vai sumir. Não, realmente a previsibilidade das coisas a gente já, né, de uma certa maneira a gente tem. Tem aí a questão de vacina, que acaba, que não chega, que vai, que não renova, que não sei o que, contrato, não sei o que, mas, assim, realmente não, eu concordo contigo, não tem mais o susto que a gente tomou no começo, isso, né, isso aí realmente não tem, né, então... Mas quando a gente fala de calamidade pública é porque é um status, né? Que aí permite a administração pública fazer. Foi onde encaixou, né? Igual determinadas situações. Eu penso da mesma forma que o Leandro. Eu acho que a questão da calamidade é realmente pelos poderes que ela vai gerar para determinados nichos, né, da administração pública federal aí, para que possa tomar medidas que possam auxiliar de alguma forma a nossa população nesse momento. Mas realmente eu também concordo nesse ponto de que a gente já sabe o que está acontecendo, já tem como nos preparar melhor para o que está por vir. Na minha visão, ainda sobre o auxílio, eu acho que ele vai acontecer, né? Eu acho que a notícia é boa nesse sentido. Agora, vai ser 200 reais, 250, 300, 600, aí eu realmente não sei por quantas parcelas eu também não sei. Começou com 600, né? Depois foi só decaindo. Foi só declínio. Foi igual você comprar um carro no lease, né? Que você começa pagando muito, depois vai diminuindo. E aí, mesmo assim, é só uma coisa para deixar bem claro. Pro Marcos, né? Que tá com problema de sono. O que acontece? Só vai exigir... Já tá aprovado, vai ser renovado por um determinado período, ou depende da aprovação dessa contrapartida, que é a diminuição? Não, na verdade ele está no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara, né? Está sendo analisado. Federal. Em âmbito federal. E aí ele foi feito um relatório onde pegaram uma proposta lá do Paulo Guedes de 2019, isso pelo que eu li agora há pouco, né? Falando sobre eliminar esses patamares mínimos de investimento em saúde e educação. Ou eliminar ou reduzir. O pessoal deixa a canelada aí para a semana que vem. Porque tem uma grande diferença. Exato. Mas isso... Provavelmente deve ser reduzir. Porque eliminar... Eliminar eu acho muito pesado, né, cara? Você tirar da educação e da saúde. Zero investimento nessa Mas olha que coisa... Não, pode ser até mais, mas assim, você não tem mais aquela obrigação, né? Fica a critério de cada um. E olha que coisa louca, velho. A gente tá falando desse negócio de economia, na evolução do emprego, como é que as coisas mudam. O investimento na educação, na saúde, a gente não pode entrar em detalhes que não mudou muito, né? Você continua indo no hospital quando você tá doente. Mas, tipo assim, educação realmente deve ter ficado mais barato. Porque, olha só, com as aulas online, com o home office, com essa questão, eu não tô pegando balancete, não tô pegando fluxo de caixa, porque na semana passada eu fiz uma live com a Covênia, um abraço pro Marcelo que tá assistindo a gente, ele me ensinou que empresas não quebram com prejuízo. Quebram por falta de caixa. Então eu não vou entrar no mérito que não teve caixa as escolas ano passado. Mas você concorda que esse novo modelo, principalmente híbrido, de volta às aulas, é uma economia para as escolas? Porque não é uma estrutura. Ela vai continuar a mesma. A escola não vai vender metade dela. Mas são menos funcionários, é menos merenda aqui, né? Não é o correto. Mas ao mesmo tempo tem novos protocolos que têm que ser seguidos. Será que não foi essa questão da educação que, na minha opinião, sempre tem que ser valorizada, sempre que a gente só melhora com a educação, né? Não tem discussão isso. Mas será que não foi por isso que foi escolhido ali? Porque, tipo assim, agora é home office. Um professor consegue dar aula para 2 turmas de casa, entendeu? Conta boba, não tem... Vai transporte, papapá. Será que não foi por isso ou não tem
Qual foi o motivo pra você escolher, você entendeu? Você sabe qual que é? Vai tu aí, Simão. Pensando assim, fazendo essa análise, eu acho assim, instituições de ensino privado, eu acho que realmente tiveram uma economia maior. Mas quando a gente pensa em ensino público, eu já não sei. Porque assim, eu acho que já é mais precária, né, a situação até do próprio home office. Eu estava conversando com uma amiga esses dias para trás, o filho dele estuda no colégio canadense. Ele falou assim que no... Conheço, ele falou assim que a escola, quando teve que fazer essa adequação do home office, não, da teleaula, né, de dar aula via esses aplicativos de reunião online, a escola já tinha um profissional de Google Escola, Google Schools, eu acho que esse é o nome da plataforma. Acho que é Google Academics, se eu não me engano. Não, Google Academics eu acho que é para fazer pesquisa de artigo científico. Exato. Agora esse é uma plataforma de aula online do Google mesmo, entendeu? Tá. Já tinha Deve ter uma leva aí do Google Academics, deve ser o mesmo setor, né? Mas assim, já tinha uma profissional que estava na escola há mais de 6 anos, tipo assim, porque até pensando nessa própria evolução da aula, do ensino e tudo mais. Então, assim, eu não sei se esse seria um ponto de parâmetro para diminuição de gastos com as escolas públicas, até porque também tem muita coisa, a questão do concurso, né? O cara que é concursado, ele não pode ser mandado embora. Aí tem N situações. Eu acho que talvez esse não foi o motivo para a escola pública. Você brilhou, viu? Porque eu pensei na escola pública sim, mas eu estou levando para uma esfera maior, né? Que é mais faculdade, essas coisas. Não foi um ensino lá que é uma pirâmide, né? Se você pegar embaixo, não deve ter mudado muito, não. Então, provavelmente, só se for sobra de caixa. Porque tem que ter um motivo, nós vamos descobrir porque vai. Não, eu concordo, eu acho que assim, pode ter havido uma questão de redução de gasto, né? Porque, por uma certa lógica, né? Menos aluno frequentando a aula todos os dias, você tem menos demanda para resolver e tal. Eu concordo totalmente com o que você falou com relação a essa parte da escola pública, do custo, né? Enfim. E também, ainda na escola pública, tem a questão que aí não é um cálculo financeiro, né, econômico, mas tem a questão da evasão escolar. Então, é um ponto também que é importante. Essa parte presencial, bem ou mal, é igual a academia, né? Compra uma esteira para botar em casa. Não, para criança não tem. Não. Mas acho que todo mundo. É exatamente isso. Compra uma esteira em casa. Compra aqueles aparelhos lá de abdominal. Que você fica lá na cadeirinha. Não Como vai é que tá o Muay Thai? Você tá indo todo dia? Tá bem? Não, tá bonito, tá bacana. Tá batendo legal? Não, só eu e o professor. Né? Mas a minha paixão é o Krav Maga. Eu não vou entrar nessa. É só um período aí. Pessoal, vocês Só uma carência. Não, vocês que o pessoal que assiste o Leandro, um cara sensato, um cara bonito, um cara calmo, isso aí é uma máquina, né, bicho? Esse é um homem perigoso. Esse é um homem perigoso. Muay Thai, Krav Maga, daqui a pouco ele é MMA. Voltando à escola. Mas a questão da evasão, né? Eu acho que a evasão é um ponto bem importante para colocar também. Muito. Mas eu não discordo de você, não. Eu acho que na esfera privada você tem realmente uma certa economia, né? Mas pode ter uma certa... Essa escola do Canadá, eu lembro que eu fui a Manuela estuda numa escola fenomenal, não trocaria por nada. Você já conhece ela? Os dois conhecem, né? Que eu vejo quando peço carona e tal. É que é aqui do lado do serviço. Eu lembro que é do Canadá, bicho, quando eu tava pensando, vou pôr ela lá. O Josué, você lembra o jogador do Atlético? Desceu com o menino, eu falei, deve ser. Outro nível. Aí eu falei assim, ei, Josué, então, fui embora. Mas agora, já que a gente falou bem do auxílio, ninguém quer viver de auxílio. Assim, o auxílio já tem o nome, é auxílio. Passageiro. E porque ninguém vive com R$250, R$600. Estágio de necessidade total. É de pobreza mínima. A gente, obviamente, quer uma ajuda. Quem não quer? Se você não tem nada, R$250. Se o seu amigo vai te dar R$100, você não vai querer? Então, tipo assim, dinheiro é dinheiro, né, gente? Só que ninguém consegue viver de auxílio. Então, o que aconteceu? Agora a gente vai entrar mais da parte, entre aspas, boa. Repetindo. A parte boa da pandemia... Filma bem o boa. O que acontece? A gente teve um momento que ninguém sabia o que fazia. Então, fica em casa, empresas se adaptaram ao home office, top. Para minha realidade, funcionou muito bem o home office, para do Simão, para do Leandro.
mas outras não conseguiram. Muitas empresas fecharam, muitas empresas tiveram que demitir em massa, mesmo com a suspensão. Acho que a gente já está vendo reflexos disso agora, porque não mandou embora durante a pandemia, mas agora não teve fluxo de caixa para manter. Uma das saídas foi que quem foi mandado embora e tinha um carro virou Uber. Ou virou 99, virou Cabify, virou motorista de aplicativo, seja para entrega com a moto, seja como entrega com a bicicleta, seja dirigindo. Sim. Então, o que acontece? A economia foi fechando o cerco, o auxílio caía, mas você também tinha que comer. Então, tipo assim, você teve que se virar. E a terceirização foi uma coisa que foi levado muito a sério. Terceirização já acontece desde muito tempo. Antes daquela lei da reforma trabalhista de 2017 sair, 13 de julho de 2017, se eu não me engano, que colocou a terceirização. Pô, tive que aprender. que colocou que era permitido terceirizar a sua atividade fim. Ou seja, você tem uma construtora, você pode terceirizar o processo produtivo. Isso, meu irmão, já era usado, só regularizou. Que você pegava um pedaço, por exemplo, a caldeiraria vai ser, ou armação. Isso agora foi para todas as atividades. O Uber e motorista é uma atividade totalmente terceirizada. Sim. Sem emprego, vai para onde? Dirigir Uber, vou fazer uma entrega, vou dar meu jeito. Aí essa é uma das profissões que ganharam muito notoriedade com a quebra das outras. Não é uma nova, que a gente vai chegar nisso, mas é algo que virou moda, entre aspas. E o problema é que quanto mais desemprego, mais motoristas na rua, menos dinheiro para quem está rodando. Isso. Certo? Mas existem algumas questões que diferenciam a terceirização do trabalho normal, né? Que na carteira, tal. E aí, Leandro, eu queria saber, assim, como que a gente diferencia uma atividade terceirizada de uma atividade contratada mesmo? Tipo assim, nós três aqui fazemos a mesma coisa, só que eu sou terceiro e o Simão, que é o favorito, ele é de carteira. Qual que são as diferenciações dessas atividades? É o Golden Boy. Cada um, gente. CLT dourada. Mas o que acontece é o seguinte, João. No caso, a pessoa quando é empregado, né, de alguém, né, tem esse vínculo empregatício, ela tem que atender determinados requisitos, né? Então, seja o requisito de habitualidade, ou seja, ela tem que estar sempre ali, ela tem que estar presente, é algo habitual, não é eventual. O terceiro, por exemplo, você pode contratar para uma eventualidade e depois não precisar mais dele, ou precisar assim, de tempos em tempos, mas uma habitualidade que não faz tanta... Não gera esse tipo de vínculo, né? Tem a questão também de ser uma relação onerosa entre as partes, ou seja, eu trabalho, você me paga, né? Então tem que ter essa onerosidade, ninguém trabalha de graça, não deve trabalhar de graça. Tem também a pessoalidade, ou seja, você que tem que prestar aquele serviço para a pessoa. Então não pode ser, hoje é o Simão que vai prestar, amanhã sou eu, amanhã é você, então não vai fazer. Esse é um dos requisitos previstos no início da CLT, né? Artigo 2º, 3º ali. E subordinação, que eu acho que esse é o ponto legal para a gente falar, hein, João? A subordinação é quando você realmente tem que atender ordens, tem que ali ordens legais, obviamente, né? Ordens que não vou atender uma ordem ilegal, né? Por favor, não façam isso e também não deem ordens ilegais. Mas a subordinação é esse caso. O empregador, né, no caso, ele fala que, olha, o seu horário é tal, você vai trabalhar de tal dia até tal dia, você vai executar tais tarefas, você tem que executar essa tarefa agora, aquela outra depois. Então, ele que vai, entre aspas, mandar fazer uma coisa ou outra. Então, a diferença da terceirização é isso. O terceiro, ele não tem essa subordinação, não né? tem, ele não tem que obedecer, né, entre aspas, o empregador, né? De uma certa maneira, porque ele não quer perder o cliente, né? Eu acho muito legal essa relação, porque meio que é seu chefe. Exato. É aquela entrega de resultado, né, Simão? Que a resposta da crítica é o resultado. Simão, você aqui... A gente tem que preparar esse momento, João, né, cara? É ótimo, né? Botar um preto e branco, assim, no ao vivo não vai dar, né, Marcos?
Ao vivo, se ele... Seguinte, tá chovendo, não vamos inventar a moda, não. Volta. Simão, você percebeu muito a questão da terceirização, principalmente aqui nos clientes, em todas as atividades? Teve um impacto, assim, no seu dia a dia com o convívio das empresas? Não, no meu dia a dia não teve, João. Mas assim, até porque a gente não entra tanto nesse âmbito, né? Quando a gente fala assim, aqui dentro do Tangerina, a gente mexe mais com questão de gestão de ponto, então tem uma área ali de DP, e normalmente o DP ele é da própria empresa, não existe muita terceirização de DP. Então não foi uma realidade assim que acabou vindo de encontro com a gente. Uma realidade que veio de encontro com a gente é da valorização do nosso produto, né? Pelo caso de já ser uma ferramenta que foi desenvolvida para esse modelo híbrido, modelo de home office, a gente atende muito bem essa questão. Então a gente nessa onda que veio de novidades, isso impactou bastante a gente. Agora a questão da terceirização nem tanto. É uma coisa bem legal, pessoal. Tem um QR Code aqui, entra lá pra vocês verem o Tangerino como é que ele é bom. Eu lembro que teve a gente tem tipo uma sala aqui no Tangerino que a gente resolve, não precisa ficar com medo não. Que a gente recebe dúvidas dos clientes, do comercial e tal, pra resolver. Eu lembro que a gente recebeu não sei se vocês vão lembrar, que uma empresa tinha uma mão de obra terceira e queria controlar a produtividade deles através do ponto. Não sei se você lembra disso. Teve um lance desse. E aí a gente comentou assim, gente, se você estiver fazendo isso, é muito próximo de você provar um vínculo empregatício. Que você está criando um cartão de ponto, assinado com o seu nome da sua empresa, com o nome da pessoa, assinado mensalmente, que vai pelo emprego, pelo e-mail, né, que a gente trabalha com assinatura digital. Só que não é seu funcionário, não, Ministério Público. Ele não trabalha pra mim, não. Só tem um cartão de ponto pra mim, ele chega de 8 às 18 e vai embora. Então, pessoal, uma forma de você fazer o controle da sua mão de obra terceira, mesmo não sendo dentro da sua empresa, qual que é? O Tangerino, mas obrigando a empresa contratada a utilizar o Tangerino. E essa é uma realidade que a gente tem, de clientes que têm funcionários terceiros, né, que alocam em outras empresas e trabalham com a nossa ferramenta para fazer o controle de produtividade. Exato. Então, pessoal, a gente tem que separar muito bem. Por quê? Porque senão você está criando um vínculo trabalhista, um possível passivo trabalhista muito forte. Como é que você vai ter um cartão de ponto, habitualidade? Pode também provar a questão da subordinação, porque no cartão de ponto tem assinatura dos dois. Sim, tem os horários ali. Não, eu tô te falando o seguinte, e aí o funcionário assina e alguém assina que está ok. Então já prevê uma subordinação ali, então é limpo. Então uma forma de conduzir é a própria empresa ter o seu controle de produtividade. E eu recebi uma notícia aqui no WhatsApp, não é da senhora que foi atropelada, viu, Simão? Você pode ficar tranquilo. Que isso aconteceu lá na Inglaterra. A Justiça Britânica concedeu o status de trabalhador do grupo de motoristas que processou o Uber. O que aconteceu? Motoristas de aplicativo, lá na Inglaterra, não vamos entrar na lei inglesa, né? Que a gente, por favor, né? Me ajuda. Mas assim, eu adianto que lá não tem FGTS, não tem INSS, não tem essas incidências. Já tá em mais de 14 mil leis, não traz mais uma inglesa, não. Teve uma vez que me perguntaram aqui, você sabe da lei da Espanha? Eu falei, posso descobrir pra você. Então, mas eu mandei a CLT de lá, né? Tipo assim, a fonte tá aí. Agora basta seu esforço. Mas aí o que acontece? A Justiça Britânica, vários motoristas de aplicativo se juntaram e falaram, olha, eu sou contratado. Só que eu achei muito legal que não foi contratado, por exemplo, não foi uma empresa de motoboy, por exemplo, dá um exemplo, a gente tem um restaurante aqui, a gente abre uma hamburgueria e a gente todo dia entrega os nossos hambúrgueres com Uber Eats. Os funcionários de Uber Eats não foram numa pessoa jurídica na qual eles forneciam serviço, mas foram diretamente no Uber. Mas não, você me contratou, irmão. Então, tipo assim, lá na Inglaterra já é uma realidade, obviamente não de todos os casos, porque senão a Uber ia sair da Inglaterra, que os funcionários, os motoristas conseguiram esse vínculo empregatício. Isso já aconteceu aqui no Brasil, Leandro? Isso foi até bom a gente evoluir para esse tema, porque aqui já teve muita discussão sobre isso, né, nos tribunais trabalhistas, sobre vínculo de emprego para essas questões de pessoas que usam o aplicativo, né, para poder ter uma renda a mais, ou então é a própria renda da pessoa. Então, um caso que saiu até agora até pouco tempo atrás,
Ele foi, nas duas instâncias, ele foi considerado, houve uma consideração de um vínculo empregatício para um motorista de Uber. Eles entenderam que todos esses requisitos que eu comentei aqui, eles estavam presentes, né? Então haveria um vínculo empregatício. Isso seria, assim, uma mudança total de paradigma, né? A Uber, nas defesas dela, ela alega que ela não é ela que presta o serviço. O serviço que ela presta é de uma intermediação ali entre o motorista, que é uma pessoa autônoma, que não tem vínculo nenhum com ela, com o passageiro. Então ela não tem nada a ver com os dois, assim, entre aspas, né? Mas, e aí, nessas duas instâncias, os tribunais entenderam que havia um vínculo empregatício, mas no TST, a decisão é de que não tem todos os vínculos todos os requisitos, né, para vínculo empregatício. É igual a bola, né? Só vale se entrar completo. Ou um só já garante tudo ou nada. Tem que ser tudo. Então, no caso, eles entenderam que não havia a subordinação, porque o motorista ele podia ficar offline a hora que ele quisesse. Olha que louco isso, né? Porque se você olhar ali a situação, como leigo, né, você pensa assim, olha, mas peraí, ele trabalha, ele está subordinado ao Uber, né? Ele tem cumprir meta, né? Ele tem... não são obrigatórias, né? Mas são bem... Mas gera um valor melhor também, um melhor ranqueamento. Questão de cancelamento também, né? Isso foi muito usado também. Que ele não podia cancelar muito. Ele era prejudicado. São os argumentos, né, de contraponto, principalmente para essa questão da subordinação, né? Realmente existe, assim, em uma escala, mas se o TST está decidindo... Então, nesse ponto específico, com relação ao Uber, o TST, diferente lá da Inglaterra, lá a corte deles, né? Entendeu diferente, não há subordinação. Ia ser um caos, né, cara? Mas aí saiu a Uber não... Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, mas ouvi de uma fonte fidedigna que a Uber operacionalizou muitos anos com prejuízo. A própria Uber, eu já ouvi também. Ela tem um valor muito grande de mercado, mas a gestão não é... Não vão criticar, né? Mas assim, dá muito prejuízo, mas também abriu muito mercado. Mudança de paradigma. E salvou, assim, entre aspas, muita gente, né, durante... Exato. Hoje em dia o pessoal não fica desempregado. Ele vê motores de Uber, apesar de muitos preferirem continuar rodando que voltar para o mercado pela oferta e demanda, mas... Se você for parar para pensar, imagina se não tivesse esses aplicativos, se a gente não tivesse tido essa revolução aí anos atrás, da popularização para estar dirigindo, da desburocratização, né? Imagina o que estaria sendo nesse país. Então, tipo, a pessoa tem uma opção. O problema é que todo mundo vai para essa opção, ela fica sobrecarregada e dá problema. Muito obrigado, produção. E aí, o que acontece? Quando eu falo dar problema, porque tem muito, né? Então, a oferta e demanda, tipo assim, o cara antes que trabalhava 8 horas para ter um valor X, tem que trabalhar 12. Por quê? Porque tem mais carro na rua e pouca pessoa saindo. Então, no Brasil, não pega isso de ter do Uber ou de uma empresa assim ser terceirizada, ser considerado vínculo empregatício. Por enquanto, não. Se isso acontecer, ela vai sair do país e é mais desemprego. Eu acho que não é uma grande questão essa, né? Eu acho que tecnicamente tem lógica o argumento, né? O embasamento do tribunal. Mas eu acho que não foi um julgamento técnico, obviamente, mas eu acho que ia virar um caos se fosse declarado vínculo empregatício. Seria muito pior, né? Assim, os impactos que iriam gerar, nossa, nesse momento ainda que a gente está vivendo, onde a gente não tem uma estrutura, né, para abranger esse tanto de pessoal aí. E a gente vê também, né, que assim no dia a dia, andando nesses aplicativos, você vê que é muita gente assim, graduada, gente que tem formação de curso superior e que tá difícil a recolocação no mercado. E aí, né, gente? E aí, já dando de gancho, a recolocação no mercado de trabalho é uma coisa bem legal. Então a gente conversa bem legal, não? Quando a pessoa se recoloca, é legal. Então, tipo assim, existe uma evolução do mercado de trabalho. Profissões antes que existiam, hoje não existe mais. E profissões que estão em plena decadência, profissões que estão subindo. No último Tangerino Talks a gente conversou muito, a gente brincou aqui que agora tem técnico de segurança especializado no Covid,
que é para o controlador de protocolos, que é para fazer a distância, só entra de luva. Aqueles meninos no supermercado que bota lá para ver sua temperatura, apesar de muitos lugares já ser automático, mas você precisa de um cara lá, porque grandes coisas o negócio do automático, você passar com 40 e continuar andando. Tem que ter alguém pra barrar, né? Tem que ter alguém pra ser, ô irmão. Apita, né? A sirene, alguma coisa. Alguma forma de reprimir. E não só nessas questões mais básicas, né? A gente, quanto mais, não é uma crítica, não, a gente não está desvalorizando, porque todos os serviços são importantes, mas quanto mais manual ele é, mais próximo dele acabar, por causa da indústria 4.0. Indústria 4.0, pessoal, é a evolução das máquinas cada vez mais com inteligência artificial, que vão substituir o trabalho. Mas você não precisa ficar com medo, porque não é porque as máquinas estão tirando alguns trabalhos que outros não vão existir. Então a gente vai começar a bater num papo sobre essa evolução, e eu sei que o Simão estudou bastante, né, Simão? Um pouquinho. E existem algumas profissões que hoje em dia estão deixando de existir. Por exemplo, quando eu era novo... Não, isso é mentira, que eu não sou tão velho assim. Não. Meu pai tava na escola... Desculpa. Você é mais velho que eu, então. Então, o que acontece? Tinha a máquina de escrever, hoje não existe mais. No nosso tempo, não existia streaming. Então, pra você ver um filme, você tinha que baixar ou ir no cinema. Eu já ouvi muito aquela... Desculpa até te cortar, mas é porque realmente, assim, aquele parente que vira e fala assim, nossa, mas eu cheguei a fazer curso de datilografia, não sei o quê. Existe até concurso, né, para digitador. Exato. Hoje não tem mais. Exato. Outra coisa que existia muito era tradutor. E eu não vejo tanto tradutor hoje em dia. Uma coisa, por exemplo, a gente viajar pra Ásia para fazer um talks especial com um sheik. Desculpa. E aí a gente precisa de um cara lá pra tradutor. A gente fala e ele repete. Fala e a gente repete. Mas o tradutor mesmo, aquele que fazia documento, que tava nas empresas, sabe? Chegou um e-mail em inglês. Pô, a gente tem um Google Tradutor. Né? Então a nossa pegada é algumas funções dessas que não existem mais. Você separou algumas, não foi, ô Simão? Quais funções? Corte, produção. Quais funções estão para assumir depois do Covid e com essa evolução? Assim, pensando assim, né, fazendo uma análise da nossa situação atual, carteiro é uma profissão que tende a diminuir. Até, a gente vê que tem até robôs já que fazem em alguns países aí, experimentos de robôs fazendo drone, né? Isso. Pô, mas acho que nem precisa disso, é perda de tempo. Era pra falar que o drone funciona, porque você vai entregar uma carta. Uma coisa... A carta, eu acho que ela vai continuar existindo somente... Eu sei que é carta, desculpa. Eu sei que você tá andando muito, mas infelizmente é uma coisa que vai substituir por um e-mail. O problema que eu acho mais é aquela questão da justiça, que você tem que enviar com aviso de recebimento. Não sei se isso é plausível de troca, não sei. Não, já tá... assim, é bom ter, né? O papel sempre é seguro, né? O papel sempre dá segurança no final das contas, né? Mas você hoje tem métodos em que o papel pode ser substituído. Então tem a assinatura digital, né? A assinatura eletrônica, que é o que o Tangerino, né, hoje tem já essa assinatura eletrônica. Isso. Tem a questão de você criar sistemas para os tribunais, tem processos eletrônicos. Então tudo é feito à distância, né? A não ser audiência, né? Não nessa época de Covid, né? Mas... Até adentrando, até mesmo dentro dessa questão do Correios, né? Que nem se a gente fosse parar para pensar numa empresa que tem abrangência nacional. As folhas de ponto teriam que ser disparadas, assinadas e voltariam. Hoje, com a assinatura eletrônica, já... isso é uma vantagem monstruosa. Acaba essa necessidade, né? A despesa que você tem de envio de papel para lá, envio de papel para cá, possibilidade de perda, possibilidade de comprometimento. Outro nicho também que foi atacado dentro da questão dos motoristas de aplicativo, próprio taxista. Antes, ele tipo assim, dentro do nosso território, né, falando em âmbito nacional, antes era uma supremacia, né, quando falava de monopólio motorista particular, e agora está totalmente afetado agora com essas outras possibilidades de motorista particular, auxiliares em geral. Hoje em dia a gente vê muitas... cada vez as áreas estão ficando mais específicas, mais especializadas. Que nem antes existia o suporte, hoje existe CS, Custom
dentro do CS existe mais uma carreira de áreas que a pessoa pode estar seguindo. Quando a gente fala de designer também tem muito disso. Antes tinha só o designer, hoje tem o designer de experiência do usuário, o designer que realmente é mais voltado para o desenho da marca. Então são muitas possibilidades, né? Uma coisa que eu acho bem legal é que a dor é temporária, mas o que você retira dela é que vale a pena. Então, nada que o esforço, você pode esforçar mais, que você vai ter um resultado melhor. Uma profissão que eu vi que está acabando, que é uma grande parte também que usa o Tangerine, a gente fala do Tangerine porque é a nossa realidade, mas eu acho que toda empresa tem, é o contador. Os contadores, eles estão em processo de decadência. Por quê? O sistema faz. Hoje tem sistema que faz tudo, né? Isso é verdade. Até porque, assim, com o contato que eu tenho com os nossos clientes, se eu for parar para ver, a grande maioria já tem um sistema de folha de pagamento. Exato, mas uma coisa, assim, não é nem somente o processo. Vou dar um exemplo. O processo de folha, de tributação, etc. Desoneração da folha. Como é que funciona a desoneração de folha? No início do ano, você faz uma projeção e vê a sua projeção de recebimento. Lógico, obviamente, você não vai pegar um Covid, mas nos últimos meses a gente recebeu tanto, todo mês de abril a gente recebe tanto, papapá. Aí você vai poder escolher se você vai pagar de 2 a 4,5% sobre a sua renda, sobre o seu faturamento total, não é líquido, é total. Ou você pode escolher se você vai pagar 20% da sua folha de INSS todo mês. Antes, eles juntavam-se uma mesa. Vamos ver o que a gente vai fazer? Vamos fazer projeção, tal. Eu conheço vários sistemas que já fazem essa projeção para você. Então, querendo ou não, essa parte de número, a máquina faz melhor que o homem. Então, aquele contador que simplesmente conhece aquelas fórmulas, conhece, é assim que faz o processo, assim, ele tá fadado a cair. Mas, quando o contador, ele é um cara estratégico, ele se prepara, ele tá dentro da lei, então uma dica para vocês aí, e ele entra para uma parte mais de uma consultoria empresarial, o que ele faz? Ele pega os números e analisa de uma forma melhor para a empresa. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que estava para quebrar e não tinha dinheiro para pagar férias, etc e tudo. E lá na CCT era obrigado a pagar 40% de adiantamento. Todo mês pagava 40% de adiantamento para os funcionários. Chegou uma época, que era uma construção civil, que não tinha obra. Então a produção estava lá parada e tinha que receber adiantamento dia 20. A gente fez uma conversa e a gente sugeriu aqui, por que em vez da gente pagar o adiantamento, é o mesmo valor, vamos dar férias para todo mundo de tantos dias, uma quantidade de dias, que isso já vai fazer ficar menor o momento da rescisão, que a gente está chegando nesse período de encerrar as coisas. Então, eu quero que a gente deixe isso bem claro, que contador é uma profissão que está caindo? É. Mas gente estratégica, gente boa, que traz resultados para a empresa, sempre vai ter espaço. Então é uma função que está caindo, mas ao mesmo tempo que você pode se desenhar. Você consegue se reinventar, né? Dentro do seu âmbito, aquela forma de trabalho, né, talvez não esteja mais adequada. Então você já evolui para uma parte digital, como o João falou também, sobre essa preparação e tal. Eu acho que é muito essa questão mesmo de reinventar. O profissional, se ele se reinventar, ele não fica para trás. Agora, caso ele insista na mesmice, né, ele acaba perdendo espaço. Exato. Outra, assim... Isso vale para qualquer profissão, né? E agora eu vou tocar na sua ferida. Exato. Não, cara. Apesar de você botar o pé aqui, né, que você luta Krav Maga e Muay Thai, a profissão de advogado também ela passou por um grande período ameaçada com o desenvolvimento do sistema Watson. Não sei se você conhece. Sim, da IBM. Você conhece o Watson, Simão? Não conheço. O Watson é um cara que faz tudo. Esse sistema, vou jogar por causa do Sherlock Holmes, né, cara? O Watson e tal. O que ele faz? Eu tô com um problema. Bati meu carro e o cara fugiu. E ele bateu na minha traseira. Eu tenho a placa, eu tenho tudo. Esse sistema Watson, ele pegava a jurisprudência, a lei que você precisava entrar, até o juiz que mais dava ganho de causa, e ele te entrega um relatório jurídico pronto. Sabe quando você chega, Leandro, aconteceu o seguinte, aconteceu isso, como é que a gente faz? O sistema já
resolvia isso. É isso mesmo, né, Leandro? Do Watson? Ele tinha uma leitura, né, do fato que era passado para ele, e ele conseguia analisar de acordo com o cálculo da jurisprudência que ele analisava. Então, entre aspas, isso substituiria o papel do advogado, tanto para dar um parecer jurídico, quanto até mesmo para uma ação, onde ele ia pegar informações, isso pelo que eu lembro, né, eu vi isso há um tempo atrás, mas ele pegava as informações e usava aquilo como argumento e montava uma peça e tal, só que, cara, Watson, não, né? Não, né? É aquilo que a gente falou, ele faz o básico. Agora, se o cara vai lá no Watson, pega o relatório e apresenta pro juiz e fala assim, não, mas aqui, juiz, isso. Não tem expertise, não sabe o momento de entrar. Não tem um feeling, né? Não tem o feeling, então... Ainda tem muito a ver com relações humanas, né? Então, como é que o Watson vai ter uma sensibilidade num caso de guarda? Que são as mais complexas. Né? Como é que vai ter uma sensibilidade num caso de crime, né? Então, falta, né? Lógico, a jurisprudência está aí para você padronizar e agilizar. Mas ainda continua sendo cada caso um caso. A questão do algoritmo, né? O algoritmo falha, né? Então... Exato. Uma outra, assim... então a gente falou de advogado, contador, então meio que a gente já tá... São duas faculdades, né? Você vai fazer contabilidade e advogado. Então, pessoal, a mesma coisa. O básico, o 6, nota 6, o sistema já faz. E muitas vezes ele faz até nota 9. Só que falta expertise para você entrar lá, para você verificar se está dando certo ou errado. Você sabe de outra profissão, Leandro? Na minha cabeça vem assessorista. Exato. Mas tem bem mais profissões. Exato, técnicas, então... Né? Exato. Então, uma coisa que tem muito também é que a gente tinha muito preconceito de fazer compra pela internet. Você compra muito pela internet, Simão? Eu gostava de ir na loja. Ainda gosto. Eu faço pro cara assim, não, você tá muito caro, vamos embora. Tá. Vai, mas existe. Não dá pra fazer isso online, né? Estoquista, repositor. Isso tudo vai sumir. Por quê? As lojas precisavam ter um grande shopping, tinha que ter muito estoque. E estoque, gente, é dinheiro parado. Você comprou para você revender, mas é dinheiro parado. Hoje, com o centro de distribuição, você consegue fazer a distribuição. A centro de distribuição fica mais fácil. Então, muitos estoquistas não estão precisando mais trabalhar, porque vai sobre demanda. Você vê um dos maiores varejistas do mundo, né? A Amazon. No Brasil, pelo menos, que eu saiba, não tem loja. Não sei no resto do mundo, mas assim, você vê a força disso, né? Do digital. É um centro de distribuição. A Netshoes, ela quase quebrou no início por causa de logística reversa. Então, hoje em dia, eles já têm esse expertise. O que é a logística reversa? O Luiz comprou lá, que mora 2 cidades aqui, comprou o equipamento. É tão difícil entregar para ele que muitas vezes é mais barato deixar o produto lá que se ele comprou errado. Mas eu não pedi da cor preta, eu pedi da cor vermelha. É mais barato mandar um novo do que buscar o anterior e mandar. Então é aquilo. O estoquista não vai ter, mas um especialista logístico sempre vai ter, né? Isso. E agora, pessoal, a gente vai falar das grandes que estão surgindo, né? Que agora está surgindo muitas funções. Uma, inclusive, é do nosso chefe, que é desenvolvedor de software. Por que desenvolvedor de software tem muito curso na PUC, na FUMEC, não sei. Sei que na PUC tem, viu, gente? Espero na PUC. Que acontece? Que é construtor de software. Então, o cliente tem um problema e aí você constrói uma solução informatizada para ele. Então, isso não tem como falar que não está sumindo. Aqui, Simão, que você vive de perto essa questão de uma construção, de uma evolução, de uma customização de acordo com o cliente. Como é que funciona esse processo? Tem gente que tem um Tangerino básico, que é muito bom. Tem gente que tem um Tangerino Pro, que é uma segunda opção. E tem um cara que quer ter um Tangerino próprio. Eu quero que faça isso, faça aquilo outro. Como é que é esse processo? Como é que é possível fazer isso? Assim, quando a gente até falando da área em si, da área de desenvolvimento de sistemas e tudo mais, de ser desenvolvedor, é uma área que eu acho assim que ela tá ligada com a evolução de qualquer área.
Então é uma ciência, né, que chegou para ajudar todas as outras a evoluir. Quem estava falando aí do Watson, não era isso? Isso só foi possível por causa do desenvolvimento do sistema, da evolução aí da indústria 4.0, inteligência artificial, Alexa, que a gente vê muito, e outras ferramentas que tem hoje para a evolução de ciências. Então você vê que a medicina deu um salto, que a química deu, que a física deu, tudo deu graças ao desenvolvimento. Essa questão de personalização, ela se dá graças, né, à liberdade que existe quando se fala de desenvolvimento. É uma questão muito mais voltada para a liberdade que se tem para construir de forma assim, ilimitada. Então é uma profissão que está extremamente alta. A gente vê isso com assédio que existe, né, em cima do pessoal da TI. A gente sabe que tem assédio, que eu falo, é assédio por vagas e tudo mais. Do último programa, não, assédio, por favor. Você acha o pessoal bonito, Simão? Não tem, assim, muito agrado por eles, não, mas... o que acontece... muito agrado por eles, Mas o que acontece é isso, né? É uma área que ela está muito ligada ao desenvolvimento de todas as outras. Então eu determinaria como a área do momento, né? A área a se investir hoje. Você sabe o que é Big Data? Big Data? Eu tenho uma ideia, mas assim, falar com certeza eu não sei. Você sabe o que é o Big Data? O Big Data é o que estão usando hoje para colher as informações das pessoas e usar isso por meio de uma inteligência, né? Big Data são uma quantidade absurda de dados e como utilizar eles. Então, por exemplo, uma empresa que tem... a gente brinca do FBI. O FBI, como é que ele vai pegar um cara? Ele vê que o cara tem um casaco X que foi comprado na loja tal. Aí ele pensa, quando esse cara tiver frio, o casaco dele ele perder, ele vai vir nessa loja comprar um outro igual. Então a análise de dados leva a uma melhor tomada de decisão. O Power BI que a gente estava conversando antes, tal. Então análise de Big Data, que chega aquele mundo de dados que a gente aprendeu sobre o LGPD também, chega aquele mundo de dados para o cara tomar conta. Aquele cara que sabe fazer a gestão dele e trazer bons resultados, sabe mostrar o que interessa. Então, um especialista de Power BI, um especialista de Big Data tá muito em alta. E para não ficar falando só de TI, que é bater no molhado, que desde que eu nasci, a informática tá em alta. Tá em alta. Meu pai falava assim, faz informática, não, pai. O meu também. Gosto de gente, tal. E... analisa, esses dados, pessoal, não é da nossa cabeça não, a gente pegou do Fundo Econômico Internacional. Inclusive, a gente também até viu que tem um programa, um canal... daquele Me Poupe, da Natália Cury, que eu sei que tá assistindo a gente também, que é uma economista famosa, que ela fez esse levantamento também. E uma coisa que traz, saindo da TI, é aquele análise de desenvolvimento organizacional, que é o que acompanha o procedimento. Então você melhora processos, você vê de fora e percebe, aqui pode melhorar isso, aqui pode melhorar aquilo. Então, uma que você quiser entrar aí também, gente, é desenvolvimento organizacional, que é uma coisa que está muito em alta. O que mais, hein? Vamos ver se você sabe, zero dever de casa. Você sabe alguma coisa que caiu, alguma coisa que subiu? Gerente administrativo, né? É mesmo, Leandro? Tá em alta gerente administrativo, João? Como é que tá isso aí? Hein? Seguinte, gerente administrativo também tá embaixo, eu trabalhei muitos anos com isso, mas é a mesma coisa do contador e do advogado. Por quê? O gerente administrativo é aquele cara que acompanhava o dia a dia, via os números. Opa, tem muita gente faltando. Opa, a produção acabou, tá baixa e tal. Opa, tá com muita hora extra e tal. Opa, tá muito caro essa compra do financeiro. Hoje em dia, com o Power BI, com a análise de Big Data, você tem um dashboard. Dashboard, pessoal, aquele resuminho que tem na tela de qualquer sistema. Já te traz as informações. Então, o gerente administrativo hoje, muitas vezes, é substituído por um dashboard. Agora, existe aquele cara que sabe levar a produção, aquele cara que chega e motiva o pessoal. O cara do tato. O cara do que toma cuidado, aquele cara que sabe conversar, que sabe chegar aqui, chegar ali, o cara que sabe mandar embora, né, Simão? Tem uma história muito engraçada do Simão, que foi a primeira vez que ele fez uma demissão. A gente tava indo embora, ele falou assim, João, já mandou gente embora? Eu falei, infelizmente já, algumas e tal. Como é que faz? Eu falei, resume, seja prático, profissional. Só sei que no fim saiu todo mundo abraçando, não, vai melhorar, tá. Então, tipo assim... essa é uma questão que com a máquina não tem. Não tem. Exato. Essa parte humana, né? Essa parte humana. Não tem como você separar determinadas situações. É lógico, você vai conseguir interpretar melhor aquela situação com os dados informados.
Só que a parte humana, Ele auxilia, né? Mas ele não consegue fazer a tomada de decisão em si. Outra profissão também que está em alta, se a gente for parar, é o marketing, né? Marketing digital. Sim. Hoje em dia, tipo assim, todo lugar você vê isso, marketing até digital. por causa do empreendedorismo também, Isso. né? A pessoa tem que se vender, a pessoa tem que estar online, né? Ela tem que se divulgar cada vez mais, tem que aparecer, né? Então, ela tem que aparecer para poder dar continuidade às coisas. Que entrou dela. também como uma profissão, né? A gente pode falar em empreendedorismo, porque hoje todo mundo tem youtuber, né? Isso. YouTuber. A gente tá aqui no YouTube. Eu não sou youtuber. Mas ninguém quer ser youtuber, não, Eu tá? não sou youtuber, A gente não. tá só aqui conversando, um bate-papo de amigos. Mas assim, o que acontece é o seguinte, o profissional de marketing hoje em dia ele tem que ter uma visão muito na frente. Ele tem que ver a tendência do mercado e não fazer o mais do mesmo. Ele tem que entrar e fazer a diferença. Eu não sou profissional de marketing, eu não posso dar aula. Como o pessoal fala, não é meu local de fala. Mas existe um objetivo, ele tem que ser cumprido. Então, pessoal, todos esses dados que a gente está falando, olha só que legal. A gente falou profissionais estão em alta. Então, profissionais de Power BI, profissionais de marketing digital, profissionais de construção de software estão em alta. Em contrapartida, profissionais da contabilidade, do direito ou do administrativo, profissionais da carta, né, que são os carteiros, eles estão em baixa. Mas a gente está ao mesmo tempo falando de gente. Então, pessoal, existe um momento, assim, não que sou coach, não quero ser coach, mas existe um momento que você tem que fazer a decisão de deixar de ser o que você é para se tornar aquilo que você quer ser. Não tô falando pra você ser infeliz, pra você esconder seus sentimentos, não tô falando do âmbito profissional. Eu quero ser jogador de futebol, já passou meu tempo. Não dá, né, João? Apesar que eu tenho espírito, mas hoje não dá, já tô velho e tal. Mas, por exemplo, eu quero ser jogador de futebol, mas o que eu quero me tornar? Eu quero me tornar um profissional que vai fazer diferença no mercado. Se eu tô num momento de transição da minha carreira, quais as áreas que eu posso escolher? Não tô falando pra você fazer coisa que você não quer. Porque você tem que gostar daquilo que você faz. Mas também você tem que fazer uma coisa que te dê dinheiro. Te dê retorno. Então, pessoal, a gente pode fazer um resuminho assim, bem legal assim, que a gente fez de profissões que estão embaixo. Então, a gente já falou do contador, carteiro, advogado, agente administrativo, secretária, analistas administrativos que fazem somente uma função. Por exemplo, trazer para a realidade do DP. Muitas empresas, um setor faz admissão, outro faz folha, outro faz rescisão, outros fazem encargos. Você tem 4 sistemas para fazer isso? Você tem um sistema para fazer, mas é necessário que você tenha uma pessoa com expertise para entender o funcionamento e tomar as decisões nas horas certas. Opa! Tá na hora de uma rescisão. Opa, vamos fazer. Chegou uma lei aqui de redução de jornada. Vamos reduzir, a gente faz um caixa, depois manda embora. Ou, velho, não entra em redução de jornada não. Vai ser mais barato agora, mas é mais barato mandar esse cara embora. É ruim, o cara é ruim de serviço que nós vamos manter esse cara. É a verdade, né? E um ponto também, João, porque você está falando da pessoa se reinventar, e realmente, se reinventar também dá para se reinventar dentro da profissão. Exato. Pelas áreas da profissão. Eu vejo medicina, né? Medicina, a pessoa é difícil, porque é muita especialização e tal. Qualquer área, você se especializa numa coisa, e se não der certo, você tem que dar um jeito, ou você se especializa em outra coisa, né? A curva de aprendizado vai ter que ser bem acelerada e tal. Então, assim, no direito, né, como a gente estava falando, algumas áreas não são tão atrativas como eram antes. Então, hoje está muito em alta direito digital, de segurança da informação. Então, muita coisa que mexe com essa parte digital está indo para o caminho. Então, o advogado, foi o meu caso, por exemplo. Quem me conhece, eu trabalhei na administração pública por 11 anos. Eu não via direito digital, eu não via direito de startup, eu não via. Eu tive que me reinventar, né? Já há uns bons anos me reinventando para correr atrás. Então, assim, me reinventei e é uma área que é bacana de ver. E você passa até a gostar mais do que você via antes, às vezes. E são pequenas alterações, igual eu dava aula na PUC somente presencial.
Então a minha diferença era que uma hora era no campus A, outra hora era no... Tira o relógio. Eu vou tirar, ele já tá falando de novo. Outra coisa é nas 19 horas, hora de tomar água, entendeu? Tipo assim. Então era num campus aqui, no outro campus ali, trocava de cidade para dar aula. Hoje não, hoje você faz tudo em casa. Então você saber utilizar o vídeo, você saber conversar. E também, pessoal, uma dica aí para quem tá precisando de emprego. Meus últimos 3 empregos eu bati na porta e pedi para trabalhar. Hoje em dia eu não posso fazer isso porque estou em casa. Mas tem o LinkedIn, que é uma ferramenta que você pode mostrar com onde você está, mostrar seus resultados. Pode ser o próprio network que você conhece. Então, se você está numa empresa, você conhece um CEO, seu próprio chefe pode te mostrar dentro de uma faculdade, seus amigos, seu ciclo no futebol, né? Então, dicas. Essas profissões que estão em alta, que a gente já falou de software, normalmente é tudo levado para TI, mas também a própria especialização na sua profissão que você vê que tem um futuro. Se você é um carteiro, infelizmente ela vai acabar. Se você é um contador que não pensa no todo, mas somente no processo, digão, você vai rodar. Então, é uma questão mais de especialização dentro do que o mercado está pedindo. Certo, pessoal? Fala aí, Simão. Não, eu só queria fechar assim, né? Da minha. Não, fechar não, calma aí. Da minha... Mas já tá no fim já, viu? Não, se vocês quiserem fechar, eu agradeço. Mas assim, meu posicionamento até em cima disso, eu acho que refletindo em cima de tudo que a gente falou de baixa de profissões, mais alta de profissionais num todo. Porque se você for parar pra ver, a gente falou do advogado, falou do contador, mas se o cara quisesse reinventar e além, é uma alta para ele, é um momento dele brilhar e se tornar peça fundamental para empresas. Então eu acho que assim, dependendo da área que você tá, você tem que tentar sempre ser o melhor. Se você for o melhor, você vai ter espaço. Isso vai do próprio profissional. Meu pai sempre falava isso, você pode fazer o que você quiser. Dava dica da TI, né? Ele falou, você pode fazer o que você quiser, desde que você seja o melhor. Porque você vai ter retorno. Quando eu era estagiário, uma procuradora, né, que era minha chefe na época, beijo, Ana, ela sempre me falava isso. Tudo que você fizer, faz melhor. Vai tirar uma cópia, tira a melhor cópia que você vai poder fazer ali e segue. Mas o que eu ia complementar, o que vocês falaram é o seguinte, além do LinkedIn, né, existem plataformas, existem sites, né, prestadores de serviço que ajudam nessa recolocação no mercado. Então é importante aí o pessoal dar uma olhada sempre na avaliação desses aplicativos, desses sites, do que realmente funciona, porque às vezes é um caça-níquel, né? Não está divulgando bem, não te ensina a divulgar bem, porque você se divulgar aí a gente entra na parte do marketing pessoal, né? Ou em qualquer esfera, PJ e PF, não é Polícia Federal não, né, gente? Pessoa jurídica, pessoa física. Você tem que ser bem divulgado. E divulgar não quer dizer muita quantidade, é qualidade. Exato. Então, além dessa questão de se divulgar, né, o LinkedIn é uma excelente plataforma, realmente, até a Premium, né, enfim. Mas é importante você avaliar essas ferramentas que você está usando. Então, assim, prestador de serviço, você tem lá o Reclame Aqui, né? Você vai buscando avaliações. Tem tipo um Reclame Aqui de empresa que chama Glassdoor. Então, por exemplo, lá você faz um cadastro. Ele comprou esse nome, mano. Exato. Então é isso. Excelente dica essa. Então é importante, né? Você saber a ferramenta que você está usando, porque às vezes porque tem pessoas que investem, né? Sim, não é só gastar sola de sapato, né? Como o João fez, mas tem pessoas que investem dinheiro nisso. E o retorno, às vezes... Não, e não é qualquer lugar que aceita. Eu bati aqui na porta, me receberam, tal, liguei antes, né, tal, mas assim, não é qualquer lugar. Também tem. E se a partir do momento que você bate, a pessoa você tem que mostrar um resumo. Chega lá, eu sou legal. Eu pitch, né? Mostro um projeto, quero fazer isso, aqui um ano é isso, tal, que aí é uma forma bacana, né? Sim. Pessoal, hoje a gente teve um programa que ele foi menos técnico, a gente pegou mais profissões, preparações, dicas, né? Faltou alguma coisa, ô Leandro? Não, acho que a gente falou bem. Falou bastante aí, né, Simão? O que você acha? Em cima do que a gente propôs, eu acho que foi bem instrutivo aí, construtivo também. Essas reflexões, né? Principalmente essa do João aí, da questão do profissional e não da profissão em si. Então eu acho que isso é
Isso é válido aí, é se atentar e investir sempre em si, né? O maior empreendedorismo que existe é em si próprio. Você tem que empreender em você para você conseguir alcançar seus objetivos. Eu acho que é isso. E o Simão, gente, ele falou uma frase muito legal que resume bem o programa, que é: profissões estão em queda, mas profissionais estão em alta. Então, deve-se uma evolução pessoal, deve-se um esforço, e as áreas, né, que a gente está mais em crescimento, você consegue ver no LinkedIn, consegue ver em qualquer fórum internacional. Não joga no Google profissões, não, vai na fonte, vai lá no Sebrae, no Senac, vai ter muita ajuda para vocês. E para variar, eu quero agradecer a presença de todo mundo, foi muito legal o bate-papo. Hoje a gente enfrentou mais problemas técnicos, fizemos vários testes, cada vez melhorando para vocês. E mandar um abraço para todo mundo, e não tem como deixar de falar, né? Não se esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal, entrar no Spotify para seguir a gente, escutar o nosso programa, que em breve teremos novidades. Até mais, pessoal. E antes de fechar, que eu faltou falar, produção, toda terça, 19 horas, a gente tá ao vivo aqui, beleza? Quinta-feira no Spotify. Quinta-feira estamos no Spotify e no YouTube na sexta-feira. Até mais, pessoal. Até lá.